Gente, então, hoje eu queria falar um pouquinho, né, com vocês, que foi o convite para essa live, que vai ser uma live assim, não vai ser rápida. Eu acho que esse assunto foi um assunto que foi muito pedido na comunidade lá do Facebook e aqui também, entre os assuntos que nós colocamos, a autoestima, né, foi uma questão assim das mais é, que o pessoal mais pediu para falar sobre, né? É um assunto assim que é mais pedido. E aí, só que é um assunto muito vasto. E hoje eu queria falar sobre três aspectos básicos, assim, de uns pilares assim bem básicos da autoestima. E falar, né, tipo assim, para que a gente possa introduzir assim o assunto, mas vão ter outras lives pra gente falar mais sobre isso. É, Primeiro, o entendimento, né, de o que é essa autoestima. O que é a autoestima pra gente. Então, a autoestima, ela é uma avaliação subjetiva que a gente faz da gente mesma. Só assim, colocando de forma bem básica. E aí, assim, se a gente for parar pra pensar, né, por que ela é subjetiva? Porque ela é algo que nós vamos... É uma avaliação feita através das nossas memórias, através das nossas emoções e através das nossas crenças. Então é aquela coisa que não tem objetividade, é sobre a minha percepção sobre mim. E o que acontece? Sempre quando as pessoas falam sobre a questão da autoestima, eu acho importante a gente entender como que nós começamos a estruturar essa autoestima, que ela é importante para todas as áreas da nossa vida. Então, como nós nos relacionamos conosco, como nós nos percebemos, vai determinar muito de como é a nossa relação com o nosso trabalho, a nossa relação com os parceiros e parceiras, a relação né, nos relacionamentos sociais. Então, assim, é um conjunto, né, de crenças sobre nós, um conjunto de informações que vão determinar muito na nossa vida. Então, assim, eu acho extremamente importante que a gente possa entender um pouco sobre essa questão da autoestima e como nós nos estruturamos dentro disso, né? E a autoestima, ela quando ela está elevada, quando a gente está o que significa isso? Significa que nós estamos em conexão com o nosso valor. E geralmente, quando a gente está com a autoestima baixa, a gente não tem a conexão com o nosso valor pessoal. A gente não tem conexão com o nosso poder pessoal. Então, boa noite para quem está chegando. Então, o que acontece? Mas eu acho importante a gente compreender de onde que vem, como que nós aprendemos sobre nós. Como que de onde que vem a percepção do seu real valor, né? E aí a gente não pode deixar de falar sobre três pilares que eu acredito que a autoestima ela se estrutura muito: a autoaceitação, o autoamor e a autovalorização. Então, se a gente for pensar sobre isso, né? Como que nós aprendemos e onde que nós aprendemos sobre a aceitação de nós mesmos, sobre a valorização, né? E sobre o amor próprio, sobre o autoamor. Nós aprendemos sobre isso lá na nossa infância. E é impossível falar sobre autoestima sem falar sobre como foram os nossos primeiros anos de vida. Porque o que acontece? Nos nossos primeiros, principalmente no nosso primeiro setênio, de 0 a 7 anos, a gente começa a estruturar as crenças e as emoções que nós vamos carregando para a vida. Então, nesse primeiro setênio, a nossa referência são os nossos pais. Né? A nossa grande referência são os nossos pais. Então, é muito importante nós entendermos como que se deu essa relação. No sentido da estruturação do autoamor, da aceitação e da valorização. Do amor, da valorização e da aceitação. E aí a gente começa primeiro tendo que entender, antes da gente começar com um monte de acusações também, primeiro, que as gerações passadas,
elas tinham muito, a preocupação era muito de fazer com que a gente desse certo, era muito em cima do que é certo e do que é errado, e em cima disso, do que as pessoas acreditam, elas acabam não tendo, deixando outras questões de lado. Vou dar um exemplo. Às vezes, eu já vi, por exemplo, no consultório, por exemplo, uma mãe falando que ela não queria falar tanto, elogiar tanto a filha, porque ela achava que se ela não elogiasse, a filha ia melhor dela sempre. Isso, por trás de uma fala dessa, existe muito amor. Existe um amor muito grande em querer que tudo dê certo para a filha. Só que a filha, quando recebe essa informação, quando nasce dentro dessa situação, ela vai ficar cheia de queixas, né? Porque na verdade não foi incentivada, não foi vista. Então a gente, eu começo falando sobre isso porque muitas vezes a gente se perde do essencial para ficar preso nas histórias. Então aqui é para que a gente possa compreender, mas que a gente possa sair desse lugar de vítima que muitas vezes, quando a nossa autoestima é baixa, a gente está ainda muito ligado a isso. A gente ainda está contando muita história pra gente. Histórias que nos levam para o menos, né? E não histórias que nos levam para o mais. É quando a gente perde a conexão com o que é essencial para ficar preso o quê? Em todas as histórias que deixam a gente chateada, magoada, que contribuem para que a nossa autoestima fique o quê? Fique baixa. Então o que acontece? A gente, nesse primeiro setênio, de 0 a 7 anos, a criança ela começa a se relacionar com ela mesma, começa a se relacionar com as pessoas, começa a entender o que é o amor, o que é os principais emoções, ela tem conexão inicialmente com essas emoções, ela começa a dar significado para as coisas, porque ela entra em conexão com as coisas pela primeira vez, e ela começa a formar o sistema de crenças dela. Porque ela tendo experiências, ela vai dando significados para essas experiências que elas têm, né? Então o que acontece? Então ela vai se estruturando dentro das emoções, dentro das crenças dela. Mas o que acontece? Como que a criança, ela percebe que ela tem valor? Ela percebe que ela tem valor se mostrarem isso para ela. Porque elas conseguem se perceber somente através dos olhos das pessoas que são mais importantes para ela, que são os pais, por exemplo. Que nesse primeiro momento, né? Mas sempre tem aquelas pessoas importantes, mas principalmente os pais. Então o que acontece? Se essa criança, ela vai para a vida, né? Ela nasce, ela começa a crescer e ela compreende que os pais veem o valor delas. Se elas se sentem reconhecidas, elas também começam a olhar para o valor delas e começam também a se reconhecer. Se reconhecer como boas, como merecedoras, como capazes, né? Então todo esse sistema vai sendo formado. Quando elas se sentem valorizadas, automaticamente elas se sentem o quê? Aceitas e se sentem amadas. Eu falo assim com muita clareza que eu tenho sobre isso, que a essência mesmo, o ser humano, o que ele deseja no âmago, assim, é ser amado, ser aceito e ser valorizado. É uma necessidade vital do ser humano, isso, né? Então, o que acontece? Quando nós somos crianças, de 0 a 7 anos, então a gente vai se estruturando nisso. A gente vai se sentindo, dependendo do que vai acontecendo, se sentindo valorizadas, se sentindo aceitas e se sentindo amadas. E a criança, só que a criança, ela não vive o E, ela só vive o ou. Ela não vive sistemicamente, ela vive por fragmentações, como se a criança, o meu filho, por exemplo, né? Eu gosto de dar exemplos assim que eu vivencio que ficam mais fáceis. O meu filho, quando eu chamo a atenção dele, hoje em dia, tanto é que eu tenho muito cuidado, eu paro, eu olho nos olhos, eu falo com ele sobre o que é importante, mas já teve momentos assim, que se eu falasse assim, não faz isso, que não sei o que, não pode, tá, alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que se chamava, independente de como fosse, ele sempre, mãe, você me ama? Por que é que ele faz essa pergunta? Porque a criança, ela não vive o E, ela não vive a
mamãe está me chamando a atenção, mas ela me ama. Ela me chama a atenção e me ama. Ele vive o ou. Ele fala, ela me chama a atenção, então ou me ama. É como se fosse algo nesse sentido. E se ela está me chamando a atenção, ela não me ama. Então é quando a criança começa a absorver informações de que ela não é amada. Ou que ela precisa de fazer algo para ser amada. Ou ela precisa ser boazinha, né? Então são coisas que a criança vai aprendendo sobre ela mesma. Então aí a criança de 0 a 7 anos, segundo o setênio dela, de 7 a 14, a referência dessa criança com os outros, os colegas, os amiguinhos. Começa a ser aquela coisa assim, ele começa a ir para o mundo, né? A criança nesse período. Só que a criança vai para o mundo projetando nessas relações o que ela aprendeu sobre ela mesma na de 0 a 7 anos. Então, se essa criança pode ser, se ela é amada, se ela é aceita e se ela se sente valorizada, ela aceita e se valoriza. Então ela é espontânea, alegre, porque a alegria e a espontaneidade vem do ponto em que nós podemos ser quem nós somos, exatamente quem nós somos. A questão da espontaneidade é exatamente isso. Para quem está perguntando, o assunto de hoje é autoestima. É como nós estruturamos, né, a nossa autoestima. Então, o que acontece? A criança, ela faz o quê? Ela percebe que ela se aceita, né, ela se ama e ela se valoriza. Aí ela vai para as relações. E nas relações com os amigos, o que acontece? Ela pode ser exatamente quem ela é. Ela vai na segurança de que ela pode ser quem ela é. Que ela vai ser amada se ela for quem ela é. Ela vai ser aceita se ela for quem ela é. Ela vai se sentir segura. Consequentemente, ela se sente segura e protegida. Então, entende como é que isso vai acontecendo? Aí ela vai de 7 a 14 anos formando e vai vivendo essas relações. De 14 anos para frente, é onde se estruturam começam mais as relações afetivas, né? Onde a criança começa a se relacionar mais com... A criança não, né? Nesse caso aí, a adolescente começa a se relacionar mais com seus parceiros, né? Com as parceiras. E o que acontece? Esse relacionamento com o parceiro é também uma projeção, só que ainda mais forte do que ela viveu em relação ao pai e em relação à mãe. E aí é quando ela vai também colocar nessas relações afetivas as necessidades que muitas vezes ela não sentiu atendida. Então o que acontece? É quando ela espera que o parceiro tipo, ela quer ser amada pelo parceiro. Por quê? Porque ela não se sentiu amada pelos pais, não se sente amada por ela mesma. Ela precisa se sentir valorizada e reconhecida pelo parceiro, porque muitas vezes ela não se sentiu amada e reconhecida pelos pais e por ela mesma. Ela precisa ser aceita. E aí começam as nossas dificuldades, porque a gente já entra nas relações, desequilibrando as relações, porque a gente espera algo dessas relações. A gente espera que esse de fora venha suprir algo dentro da gente. Então isso é uma situação que é muito comum, né? E é muito difícil, porque na verdade o outro não vai conseguir suprir nada da gente. Isso é uma necessidade falsa. Porque a necessidade, e vem de uma necessidade falsa de ter do outro aquilo que eu não tive lá atrás. O que é uma necessidade verdadeira? A necessidade verdadeira é eu compreender, né? Que a partir do momento que eu compreendo que eu estou dependendo do outro para me sentir aceita, amada e valorizada, eu começo a entender que eu tenho que entrar em conexão com isso em relação a mim mesma, através do meu autoamor, da autoaceitação e da autovalorização. Então, o que acontece? É muito comum isso, né? Quando a gente perde o pai e tudo, tem problemas com relacionamento, sim. Aí o que a gente... o que acontece? Isso é muito comum porque a gente projeta, né? Essa falta, algumas questões que a gente...
por não ter vivido e elaborado bem essa perda lá atrás, ou haver uma desconexão, a gente vai projetar isso nas relações afetivas. Então, o que acontece? Foi quando, de repente, eu estou contando a história em que... Mas eu comecei contando como se fosse de 0 a 7 anos, a criança se sentindo amada, aceita, valorizada, vai de 7 a 14 anos também para as relações com os amigos e tudo, e vai para de 14 anos, por exemplo, para frente, mas é só dando uma noção de tempo, né? Porque, na verdade, isso não existe, isso pode ser antes, depois, mas só para ter uma noção. A criança, a adolescente vai para essas relações, né? O adulto vai para a relação afetiva, justamente com o quê? Com essa estrutura abalada. E aí ele vai dependendo do outro para suprir várias lacunas que existem dentro dele mesmo, dentro da gente. Então, o que acontece? Quando, de 0 a 7 anos, a criança não se sentiu aceita, ela não se sentiu amada, lembrando que isso é uma percepção, isso não quer dizer que é real. É quando eu falei, por exemplo, que quando meu filho perguntava pra mim, né? Mãe, mas então quer dizer que quando eu chamava atenção, você me ama? Se eu não responder, dependendo da resposta que eu fosse dar para ele, ou dependendo de como é a nossa relação no dia a dia, ele poderia ficar com a percepção formada de que eu não amava porque eu chamei a atenção. Justamente por causa desse "e" que falta, de entender que pode ser uma coisa e outra coisa. Então, o que acontece? E quando a gente não tem a conexão com essa nossa... Aí, contando, né, uma história, vamos colocar assim, se aí de 0 a 7 anos, então, eu não tive a certeza do amor, nem do reconhecimento dos meus pais por mim, nem da aceitação. Então, eu fiquei contando histórias também pra mim sobre isso, né, que meus pais ou não me amavam, ou não me aceitavam, ou não me valorizavam. O que vai acontecer? Quando eu vou para as relações com os amigos, por exemplo, eu vou sem conexão com quem eu sou realmente. Porque eu aprendi que eu não posso ser eu mesma. Que se eu for eu mesma, eu não vou ser amada, não vou ser valorizada e não vou ser aceita. É quando eu perco a conexão com a minha luz própria. É quando eu perco a conexão com tudo aquilo. Porque quando eu posso ser exatamente quem eu sou, isso brilha. Esse brilho de ser quem nós somos. De não ser igual ao outro, igual a fulano, igual a ciclano, mas de ser exatamente quem eu posso ser nesse momento. Isso tem muita força. Isso tem muita luz. Então, o que acontece? Só que quando eu vou para as relações, eu aprendi a ter o quê? A mecanismos. Então tá bom. Então eu entendi que se eu for boazinha, eu vou ser amada. Então, o que eu começo? Eu começo a fortalecer padrões dessas relações com os amigos, por exemplo, onde muitas vezes eu me anulo, onde muitas vezes eu tenho que falar sim o tempo inteiro pro outro, porque assim eu vou ser amada, assim eu vou ser aceita. Eu tenho o tempo todo que fazer o que o outro quer, né? E eu vou perdendo mais e mais a conexão comigo mesma. Quando eu vou para minha relação com os parceiros, lá pelo meu, né, aqui dando esse exemplo, lá pelo meu 3º setênio, eu já fortaleci durante toda uma vida padrões em que eu preciso ser algo para ser amada, aceita e valorizada, onde eu não tenho conexão comigo mesma, porque eu não posso ser eu, também aprendi sobre isso, que se eu for eu mesma, eu vou fazer as pessoas sofrerem, ou se eu for eu mesma, eu estou errada, ou se eu for eu mesma, eu não vou ser... Aí eu começo a estruturar esse monte de padrões que eu vou para essa relação com elas. Então eu vou para essas relações afetivas, muitas vezes, desequilibrando totalmente as minhas relações. Porque eu desenvolvi padrões. Mas por quê? Porque no íntimo o que eu queria era ser amada, aceita e valorizada. Então eu começo a desenvolver padrões, por exemplo, onde eu dou demais na relação. Porque na verdade o que eu quero? Eu quero o reconhecimento do outro. Eu quero a aceitação do outro. Né? Então o que eu fiz? Eu perdi a conexão comigo. Para o quê? Para atender as necessidades do outro. Então eu vou desequilibrando totalmente essa relação. Então são quando eu vou para relações e eu não consigo me realizar. E justamente por isso, porque eu não tenho conexão com esses pilares da autoestima. Né? Esses 3 que eu estou falando hoje, que é a autoaceitação, a autovalorização e o autoamor.
Só que a gente, muitas vezes, mesmo percebendo que a autoestima está baixa e que isso afeta as nossas relações, afeta o trabalho, na maioria das vezes, a gente ainda fica presa às necessidades falsas. Porque a gente ainda fica presa na ideia de que alguém tem que provar pra gente de que a gente ama, de que a gente é amado, de que a gente aceita, é valorizada. Essas lacunas lá da infância, elas ficam e a gente quer que o outro supra. Quando a gente precisa compreender nesse momento que o quê? Que isso é a minha necessidade verdadeira, a necessidade de me suprir de tudo isso. A necessidade de mudar essas crenças, né? De reprogramar, de ressignificar, de olhar lá para trás e ver o amor, o reconhecimento dos pais exatamente como eles puderam dar. Então a gente parar de contar as histórias pra gente de que a gente, foi... Tem gente que quando vai falar da autoestima, vai e começa a contar. Então na verdade ela justifica, olha, hoje eu sou assim por causa disso. Mas o quanto eu estou fazendo hoje para viver uma realidade diferente? O quanto eu estou fazendo hoje para me conectar a novas crenças, a uma nova realidade emocional, entendeu? E a compreender que cada um fez lá atrás o que pôde fazer e o que era possível, com o nível de consciência que cada um tinha naquele momento. E muitas vezes a história que eu estou comprando é uma percepção errônea sobre algo que aconteceu. Não é uma percepção em conexão com a realidade. Foi simplesmente a forma que eu compreendi. Eu, com essa percepção fragmentada, né, onde eu não entendo que pode ser uma coisa e outra. A minha mãe pode me chamar atenção e pode me amar. O meu pai pode falar sobre isso comigo e pode me aceitar. Onde eu entendi que ou é uma coisa ou é outra. E a gente, quando começa a compreender isso, integrar e olhar para o que realmente é essencial, porque na maioria das vezes, quando as pessoas ainda estão contando essa história, se elas pararem para pensar, existe o reconhecimento, existe o valor e existe a aceitação da forma que cada um pode fazer. E aí, tá na hora da gente começar a entender também que essa visão frequência de 0 a 7 anos, a gente carrega para agora, quando nós continuamos percebendo que é ou isso ou aquilo. Quando a gente não entende que agora, nessa fase, a gente pode olhar dentro da percepção da adulta que nós somos, né, com maturidade, para tudo isso e perceber que foi somente uma percepção. Porque senão a gente continua ficando presa nessa fragmentação. A gente continua tendo a visão sobre nós mesmos da criança. Entendeu? Que um dia teve a percepção lá atrás, mas eu posso agora expandir isso, eu posso expandir a minha consciência, eu posso expandir as minhas percepções, eu posso ampliar meu espectro de percepção para que eu possa ver além do que eu conseguia ver. E aí eu vou estruturando, né, uma nova forma de fazer essa avaliação subjetiva sobre mim mesmo, me conectando à realidade, às minhas conquistas, tudo aquilo que eu sou. E principalmente olhando para toda a minha história de vida e reconhecendo, né, esse amor da forma que pôde ser dada, essa aceitação da forma que foi possível e essa valorização que vieram dos pais da forma como pôde ser. Então isso é muito importante para que a gente possa ressignificar essa história, dar um significado emocional diferente para tudo isso que nós acreditamos e que nós nos conectamos ao longo da nossa vida. Então eu acredito que eu convido, né, a quem tem essa questão sobre a autoestima a se perceber nisso, a perceber como que é hoje a aceitação, a valorização e o amor que você tem por você mesmo. Como que você sentiu isso lá atrás, desde a sua infância? A perceber quais as histórias que você veio contando para você até hoje sobre isso, né? Sobre como as pessoas te viram e você começar a entender como eu me vejo, né? Como eu posso me olhar e você voltar a ser o centro da vida, porque quando a criança lá atrás, de 0 a 7 anos, ela se sentiu amada, aceita, valorizada, automaticamente se sentiu segura e protegida,
tendo a percepção de que ela pode ser ela mesma, né, com isso tendo a espontaneidade, ela cresce com o centro sendo ela mesma. O centro dela é ela. Então ela está em conexão com o que ela quer, ela está em conexão com as escolhas dela, então ela sabe dizer sim, sabe dizer não, porque ela já entendeu que independente desse sim e desse não, eu tenho o meu valor, a minha aceitação e eu sou amada. Então, ela cresce com isso. Só que quando a criança lá de 0 a 7 anos, ela não teve isso, ela não se sentiu, ela não se percebeu sendo amada, aceita e valorizada, o que vai acontecer? Ela fica com a sensação de que ela não pode ser ela mesma, então automaticamente o centro dela passou a ser o quê? O outro. É o outro que vai me dizer o que eu tenho que fazer para que eu seja aceita. Porque para cada um eu vou fazer exatamente o que as pessoas querem para que elas possam me amar, me aceitar e me valorizar. Então a minha referência já não sou mais eu, passa a ser o quê? O outro. Né? E a partir do outro é que eu vou me nortear e falar o meu sim e o meu não. Só que pensa o perigo disso. De falar o sim e o não em virtude do outro. Quantos nãos que você tem falado para você para falar sim para o outro? Na tentativa de ser amada, aceita e valorizada por ele. E como isso é forte quando nós vamos para o relacionamento. O medo de ser quem nós somos verdadeiramente. Então, assim, o convite aqui fica para que a gente possa fazer uma reflexão sobre nós mesmas, uma reflexão sobre as nossas escolhas, uma reflexão sobre quem eu sou, o que eu gosto. Eu gosto de roupa curta, eu gosto de roupa comprida, eu gosto de tal cor, eu gosto dessa cor. E se conectando com as suas escolhas, para você aos poucos ir se conectando com você mesma. Sempre que for perguntar, fazer uma escolha, perguntar o que eu gosto. Se eu não precisasse da aceitação de ninguém, da valorização de ninguém, do amor de ninguém, qual seria a escolha que eu tomaria agora? Para que a gente possa fazer conexões neurais diferentes com as escolhas baseadas no nosso próprio centro. Entendeu? E sempre isso, né? A percepção dessas histórias, né? Abandonar essas histórias que te levam para o menos, abandonar essas histórias que continuam na sua cabeça sobre mãe que não te aceitaram, amaram e valorizaram lá atrás. Entendeu? Já é hora de nos conectarmos a histórias diferentes. E muita gente me pergunta, mas como que eu abandono essa história? Eu falo que para abandonar essas histórias é preciso muito mais uma decisão do que qualquer outra coisa. Porque a gente fica contando a história pra gente mesma, que a gente parece que precisa viver tudo de novo para viver uma história diferente. Você só precisa dizer pra você que foi assim, foi possível desta forma. Essa é a vida que você teve. Esses foram os pais que você teve na sua infância. Essa foi a sua vida até tudo certo. Porque tá tudo bem. Porque foi assim. Ficar olhando para o passado, seja diferente do que foi, faz com que toda a sua vitalidade, toda a sua energia, que deveria estar sendo usada para a cocriação de uma realidade nova para você, fique presa em ciclos lá atrás, porque você não fecha. Porque você ainda está presa nessas percepções. Entendeu? Então, assim, é bem importante essa escolha, essa decisão mesmo de contar uma nova história para você, entendeu? De fazer novas escolhas, entendeu? E principalmente de se compreender nisso, que eu falo que o processo, o mais interessante do processo é a compreensão dele. É você perceber naquela hora que alguém está falando alguma coisa que você estiver sentindo a necessidade de concordar só para ficar tudo bem, só para ser aceita, só para ser... Quando você não pode colocar sua opinião sobre algo, quando você não sente que pode se expressar, quando você não sente que pode dizer tal coisa, quando você sente que não pode usar tal roupa, porque o outro vai falar isso, porque o outro vai falar aquilo, porque vai ser dessa forma, sempre para você ir trazendo a sua referência para você, tá bom? Então é isso, eu queria dar falar um pouquinho sobre isso com vocês,
A gente vai falando um pouco mais sobre autoestima, porque é um assunto muito vasto e um assunto muito importante, porque para mim é daí que todo o restante acontece, porque na verdade a minha vida vai ser um reflexo justamente de quem eu sou, né? Vai ser um reflexo, a minha vida vai ser uma projeção do meu mundo interno. E o meu mundo interno é tudo aquilo que eu sei e acredito sobre mim mesma. Então, como é que você vai criar uma realidade diferente para você, se essa realidade vai ser baseada em crenças e em emoções que te levam para o menos, que te dizem que você não pode ser quem você é, ou coisa desse tipo. Então, tá na hora da gente, né, se reconciliar com tudo isso, para que a gente possa viver a realidade que a gente merece e deseja e é capaz de viver, né? Que são outras coisas, né? A gente vai falar, por exemplo, a gente pode falar sobre merecimento, a gente pode falar sobre tantas coisas em cima dessa questão da autoestima, né? Então fica aí esse convite, gratidão Isabela, Tamis, todo mundo que esteve aqui presente, muito bom. A gente vai falar mais vezes sobre isso. Um beijo grande. E gente, tem